Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também! Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, se preparem, porque o que a gente vai desvendar hoje é, sem brincadeira, a solução de um dos maiores mistérios da astronomia dos últimos tempos. Sabe a Betelgeuse, aquela estrela super famosa, o ombro da constelação de Órion? Então, ela não está sozinha. É isso mesmo que vocês ouviram. Durante décadas, a galera da ciência quebrou a cabeça tentando entender por que o brilho dela mudava de um jeito tão esquisito, mas ao mesmo tempo super regular. E a resposta, gente, é muito mais incrível do que qualquer filme de ficção científica. Tem uma outra estrela, uma companheira secreta, literalmente dançando dentro da atmosfera dela. Vamos mergulhar nessa história para entender como é que descobriram isso. Certo, então vamos lá. Para a gente entender o tamanho do segredo que Betelgeuse guardava, primeiro a gente precisa ter uma noção do que é essa estrela. E olha, ela é um verdadeiro monstro cósmico. A escala de Betelgeuse é uma coisa difícil até de imaginar. Para se ter uma ideia, se a gente colocasse ela no lugar do nosso Sol, ela não só engoliria Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Ela se estenderia até a órbita de Júpiter. É gigantesca. E todo esse tamanho tem um preço. Significa que ela está no finalzinho da vida. Ela já torrou todo o hidrogênio do seu núcleo e o destino dela é um só: explodir numa supernova que vai ser um show de luzes aqui da Terra. Mas antes disso acontecer, ela escondia esse segredinho. E é aqui que o mistério começa a ficar bom. Betelgeuse tem uma pulsação natural, sabe? Como se fosse um coração cósmico batendo a cada 400 dias, o que faz o brilho dela variar um pouco. Isso é super normal para uma estrela do tipo dela. O que era bizarro era um segundo ciclo muito mais longo e preciso que um relógio suíço. A cada 2.100 dias, certinho, o brilho dela caía drasticamente. Poxa, o que poderia causar uma mudança tão previsível num colosso desses? Alguma nuvem de poeira passando na frente? Células de convecção, tipo umas manchas solares gigantescas? Ninguém sabia. Mas a resposta era bem mais elegante. Para resolver um enigma desse calibre, era preciso uma ferramenta igualmente poderosa e, bom, uma dose cavalar de paciência. E essa ferramenta foi ninguém menos que o telescópio espacial Hubble. O que é realmente impressionante aqui é a dedicação. A equipe do Centro de Astrofísica de Harvard and Smithsonian basicamente apontou o Hubble para Betelgeuse e ficou olhando por 8 anos seguidos. E o truque não era olhar para a luz que a gente vê, a luz visível. O segredo estava na luz ultravioleta, mais especificamente numa assinatura de algo chamado ferro 2, que fica bem na atmosfera externa da estrela. Era ali que a pista estava esperando para ser encontrada. Ok, antes da gente ver a grande pista, a gente precisa entender a ferramenta dos detetives cósmicos. É o chamado deslocamento Doppler. E, na verdade, é algo que a gente experiencia todo dia. Pensa só no som de uma ambulância. Quando ela está vindo na nossa direção, o som da sirene fica mais agudo, né? E quando ela passa e se afasta, o som fica mais grave. Pois é, a luz se comporta exatamente do mesmo jeito. Se alguma coisa no espaço, tipo uma nuvem de gás, está vindo na nossa direção, a luz dela fica um pouquinho mais azulada. É o que a gente chama de blue shift. Se está se afastando, a luz desvia para o vermelho, o famoso red shift. É com essa régua de cores que os astrônomos medem para onde as coisas estão indo no universo. Simples e genial. E aqui está a prova do crime. Usando o efeito Doppler para analisar aquela luz ultravioleta, o Hubble achou essa impressão digital. Era um rastro, uma perturbação no gás da atmosfera de Betelgeuse, e a velocidade desse gás mudava de um jeito super previsível. Mas o ponto-chave, a virada de chave, foi o padrão. Essa bagunça no gás se repetia, como um relógio a cada 2.100 dias, exatamente o mesmo tempo do ciclo de escurecimento. Isso não tinha como ser coincidência, era o rastro de alguma coisa em órbita. Com uma pista quente dessas em mãos, a solução do mistério estava muito, muito perto. O que será que esse rastro revelou? E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Imagina que você está na beira de um lago à noite. Você não consegue ver o barco, está muito escuro. Mas você vê a marola, a esteira que ele deixa na água. Aquela marola é a prova de que o barco passou por ali. No espaço, a lógica é a mesma. O Hubble não viu o objeto diretamente, mas ele viu a esteira de gás que esse objeto deixou para trás ao rasgar a atmosfera de Betelgeuse. A prova estava lá. E então, finalmente, a revelação. A culpada por toda essa confusão era, de fato, uma estrela companheira. Uma estrela bem menor que Betelgeuse, mas ainda assim massiva o suficiente para deixar aquele rastro. E o detalhe mais maluco de todos é esse aqui.
A órbita dela não é ao redor de Betelgeuse, como a gente imaginaria. É literalmente dentro da atmosfera super estendida da gigante vermelha. É um sistema binário com um nível de intimidade que a gente nem sabia que era possível. E um personagem tão importante nessa história precisava de um nome à altura, né? Ela foi batizada de Siwarra, que em árabe quer dizer o bracelete. E o nome é uma poesia. Betelgeuse vem de Yad al-Jawzah, que significa a mão de Órion. Então, se Betelgeuse é a mão do gigante, Siwarra é o bracelete brilhante que enfeita o braço dele. Lindo, não? Tá, mas como exatamente uma estrelinha causa um escurecimento tão grande? A física por trás disso é genial. Conforme Siwarra viaja pela atmosfera de Betelgeuse, a gravidade dela age como uma espécie de lente. Ela puxa e concentra o gás e o vento estelar da gigante, formando um cone de gás superdenso logo atrás dela. Pensem num cone de choque. E é esse cone gigante de gás comprimido que, toda vez que passa entre nós e Betelgeuse, bloqueia um pedaço da luz dela. Funciona como um dimmer cósmico, que liga e desliga a cada 2100 dias. Pessoal, se estiverem curtindo essa investigação cósmica, por favor, compartilhem o canal e deem o like, que isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas histórias. Beleza, mistério resolvido. Mas e aí? O que essa descoberta significa na prática, tanto para o futuro da própria Betelgeuse, quanto para o nosso entendimento do universo? Bom, primeiro de tudo, isso bota um ponto final num debate de décadas. Todas aquelas outras ideias de nuvens de poeira ou daquelas células de convecção gigantes, não é que elas estivessem totalmente erradas. Elas até podem contribuir um pouquinho, mas agora a gente sabe que são causas secundárias. A causa principal, a dominante, a que realmente rege esse ciclo de 2100 dias, está confirmada. É a dança gravitacional com a sua companheira, Siwarra. Só que as consequências são muito mais profundas. A Siwarra não é só uma espectadora. Ela está ativamente mudando o destino de Betelgeuse. Ao orbitar por dentro da atmosfera, ela rouba um pouco da energia de rotação da gigante, o que a gente chama de momento angular. Isso faz Betelgeuse girar de 10 a 20% mais rápido do que deveria. Na prática, a Siwarra está ajudando a descascar as camadas externas da sua parceira maior, acelerando a perda de massa e, com isso, vai mudar completamente o jeito como ela vai explodir no futuro. E essa história está muito longe de acabar. Anotem na agenda. Neste momento, a Siwarra está passando por trás de Betelgeuse, do nosso ponto de vista. Mas o próximo grande encontro já tem data marcada, agosto de 2027. É quando ela vai sair de trás da gigante e reaparecer. E dessa vez, quem vai estar de prontidão para recebê-la é o todo-poderoso telescópio espacial James Webb. A expectativa é conseguir pela primeira vez uma imagem direta dela para a gente finalmente saber do que ela é feita. No fim das contas, a descoberta da Siwarra muda tudo. Ela transforma Betelgeuse num laboratório cósmico único. Agora a gente pode estudar a morte de uma estrela supermassiva em tempo real, com um nível de detalhe que era impensável. Isso nos deixa com uma lição, né? O universo é sempre mais complexo e dinâmico do que a gente imagina. E até mesmo aqueles gigantes que parecem os mais solitários lá no céu podem, na verdade, ter uma companhia secreta moldando toda a sua existência. E aí, pra gente fechar, fica aquela provocação, né? O que vocês acharam dessa história toda da Siwarra? É de explodir a cabeça, não é? A questão que fica no ar é: será que existem outros sistemas assim por aí? Outros gigantes com companheiras secretas dançando dentro deles? Quero muito saber a opinião de vocês. Mandem ver aí nos comentários.